Graça e paz, sou o profeta pastor Marconi Silva. Hoje vamos falar sobre um tema que muita gente ignora. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Esse versículo nos ensina que até as pequenas atitudes podem se transformar em sementes de honra diante de Deus. E hoje eu quero te mostrar como um gesto simples pode fortalecer essa obra que alcança tantas vidas todos os dias. O YouTube liberou uma nova função e agora aparecem produtos confiáveis do Mercado Livre e da Shopee diretamente nos nossos vídeos. E toda vez que você adquire qualquer coisa usando os links que estão aqui na descrição, você abençoa o nosso canal, fortalece o ministério e nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que transformam vidas, famílias e destinos. São produtos com a mesma qualidade, garantia e segurança que você já conhece nessas plataformas. Se você precisa comprar algo, um cabo, um fone, itens para casa, ferramentas, acessórios ou presentes, dá uma olhada nos links aqui na descrição. Cada compra feita por lá ajuda a manter os projetos, as campanhas e as mensagens que têm alcançado milhares de pessoas todos os dias. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e visite nossa loja. E não se esqueça de hypar nossos vídeos, isso ajuda muito no crescimento do canal. Fica comigo até o final porque Deus vai falar com você de forma poderosa. Existe uma teoria que tem circulado em todo o mundo chamada Projeto Bluebeam. Segundo essa teoria, uma grande potência tecnológica estaria preparando o cenário para uma nova era global, utilizando recursos avançados jamais vistos na história da humanidade. Essa nova fase não seria apenas política ou econômica, mas profundamente espiritual, envolvendo a fé das pessoas em escala mundial. De acordo com os que defendem essa teoria, o objetivo seria simular a volta de Jesus por meio de tecnologias extremamente sofisticadas, como projeções holográficas realistas no céu, transmitidas por satélites que já estariam em órbita neste exato momento. Essas imagens seriam tão convincentes que fariam milhões de pessoas acreditarem estar presenciando um evento sobrenatural. Dentro dessa narrativa, o mundo caminharia para a formação de uma única religião global, algo que se encaixaria no conceito de uma nova ordem mundial. Todas as nações se uniriam sob um único sistema de governo, e esse sistema seria liderado por uma figura central identificada como o Anticristo. A autoridade dele não seria apenas política, mas espiritual e ideológica. Os defensores dessa teoria costumam associar esse cenário às profecias bíblicas, especialmente ao que está descrito em Apocalipse capítulo 13. O texto fala de uma autoridade concedida à besta para governar sobre povos, línguas e nações, recebendo a adoração daqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa passagem é usada como base para sustentar a ideia de um engano global em massa. Segundo essa visão, o projeto Bluebeam teria um papel decisivo durante o período conhecido como a Grande Tribulação, que antecederia a verdadeira volta de Jesus. Nesse tempo, o mundo estaria completamente globalizado, muito além do que já vemos hoje, e as pessoas seriam levadas a acreditar que as profecias estão se cumprindo diante de seus olhos. No entanto, o que estaria acontecendo, segundo a teoria, não seria um cumprimento legítimo das Escrituras, mas uma grande encenação tecnológica. O céu seria usado como uma espécie de tela gigante, onde imagens holográficas seriam projetadas por meio de lasers e sistemas espaciais avançados, criando aparições visíveis em diferentes partes do planeta. A razão para esse tipo de estratégia seria simples e ao mesmo tempo perigosa. A fé é uma das formas mais eficazes de controlar o ser humano. Quando alguém acredita profundamente em algo, entrega sua mente, suas emoções e sua vontade. Isso torna a manipulação muito mais fácil, especialmente em um tempo em que muitos corações estariam distantes de Deus. Essa teoria também afirma que, nesse período,
os valores espirituais estariam enfraquecidos. As pessoas viveriam mais voltadas para o material, para o imediato e para o superficial. Sem princípios sólidos e sem discernimento espiritual, a humanidade se tornaria vulnerável ao engano. Ainda segundo os relatos ligados ao projeto Blue Beam, essa tecnologia já estaria sendo testada. Algumas pessoas afirmam ter visto imagens incomuns nos céus, inclusive figuras semelhantes à de Cristo, principalmente em regiões desertas ou pouco habitadas. Esses relatos são apresentados como evidência de que o sistema estaria em fase experimental. Independentemente de concordar ou não com essa teoria, ela levanta um alerta importante: a necessidade de vigilância espiritual. A Bíblia adverte repetidamente sobre falsos sinais, falsos cristos e grandes enganos nos últimos tempos. Por isso, mais do que observar fenômenos, é essencial permanecer firmado na palavra, em oração e em comunhão verdadeira com Deus. Mas essa teoria não para por aí. Segundo os estudiosos do chamado Projeto Blue Beam, esses satélites ultra avançados não serviriam apenas para projetar imagens religiosas. Eles também teriam a capacidade de criar no céu cenas de naves espaciais, seres extraterrestres, criaturas assustadoras, anjos e qualquer outra forma que a imaginação humana consiga conceber. Ou seja, o céu se tornaria um palco global de ilusão visual, capaz de provocar medo, espanto, admiração e submissão. Ao me aprofundar nesse assunto, analisando documentos, relatos e interpretações ligadas a essa teoria, surgiram informações que muitos consideram extremamente inquietantes. Uma delas é que o projeto Blue Beam não aconteceria de forma repentina, mas seria implantado em etapas bem definidas, seguindo uma ordem estratégica e cronológica. Essas fases seriam fundamentais para preparar a mente da humanidade para aceitar esse novo sistema. De acordo com essa teoria, o projeto estaria dividido em 4 etapas principais. Cada uma delas teria uma função específica dentro do plano maior de implantação de uma nova ordem mundial. E agora vamos compreender como essas etapas seriam apresentadas. Na primeira fase, o objetivo central seria destruir completamente as crenças religiosas da humanidade. A intenção seria convencer as pessoas de que tudo aquilo em que acreditaram durante toda a vida não passou de uma grande mentira. Valores, doutrinas, tradições espirituais e fé seriam colocados em dúvida de forma sistemática. Segundo essa narrativa, nessa etapa seriam provocados eventos artificiais, como terremotos em regiões estratégicas do planeta. Esses eventos revelariam supostas descobertas arqueológicas e científicas cuidadosamente selecionadas para provar que as religiões estiveram erradas ao longo da história. A partir disso, a população mundial seria levada a acreditar que chegou o momento de abandonar a fé antiga e aceitar uma nova revelação apresentada como verdade absoluta. Após essa desconstrução espiritual, viria a segunda etapa, considerada uma das mais impactantes. Nessa fase, o céu seria utilizado como meio de comunicação global. Projeções holográficas tridimensionais apareceriam simultaneamente em várias partes do mundo, cada uma adaptada à cultura e à religião predominante daquela região. Essas imagens seriam acompanhadas por uma voz poderosa, transmitida em todos os idiomas existentes. Cada povo ouviria essa voz de acordo com sua própria fé. Cristãos acreditariam estar ouvindo Jesus. Católicos veriam imagens familiares à sua tradição. Muçulmanos reconheceriam a voz de Maomé. Budistas seriam impactados por manifestações ligadas a Buda. Tudo seria perfeitamente ajustado para não gerar dúvida. Segundo a teoria, esse espetáculo não teria origem divina. Seria uma grande encenação liderada pelo anticristo, que se apresentaria disfarçado como uma entidade salvadora. Ele utilizaria essas manifestações
para convencer o mundo de que o fim está próximo e que somente uma nova religião global poderia garantir a sobrevivência da humanidade. A perfeição dessa tecnologia seria tão grande que até pessoas instruídas, estudiosos e líderes poderiam ser enganados. A narrativa apresentada culparia as religiões tradicionais por guerras, conflitos, divisões e injustiças que marcaram a história da humanidade. Com isso, seria criada a ideia de que, para haver paz verdadeira, todas essas religiões precisariam ser abandonadas. Nesse momento, líderes políticos e religiosos seriam pressionados a aceitar essa nova ordem. Muitos veriam nessa proposta a única saída possível para evitar o caos que estaria sendo exibido nos céus como ameaça iminente. Assim, abririam mão de suas convicções e passariam a seguir o anticristo, que seria visto como o único capaz de conduzir o mundo à paz e à estabilidade. No entanto, segundo os que defendem essa teoria, nem toda a humanidade aceitaria esse sistema. Haveria pessoas que, firmadas na palavra de Deus, recusariam se curvar diante dessa nova religião mundial. Essas pessoas seriam consideradas inimigas da nova ordem. De acordo com essa visão, aqueles que não aceitassem esse governo global sofreriam duras consequências. Perseguição, exclusão e até morte fariam parte do cenário para todos que se mantivessem fiéis à sua fé. Para os defensores dessa teoria, esse seria o cumprimento literal das advertências bíblicas sobre os últimos tempos e o grande engano que viria sobre a terra. Tudo isso, segundo essa linha de interpretação, também é associado ao que está escrito em Apocalipse capítulo 13. O texto bíblico fala de um tempo em que a fidelidade dos santos seria provada de forma intensa, um período marcado por perseguição, resistência e perseverança. A mensagem central é clara: permanecer fiel a Deus exigirá coragem, firmeza e confiança absoluta no Senhor, mesmo diante de grandes pressões. Depois disso, segundo a teoria do projeto Bluebeam, teria início a terceira fase, considerada por muitos como a mais profunda e perigosa. Nessa etapa, o foco não estaria apenas nos olhos ou nos ouvidos das pessoas, mas diretamente na mente humana. A ideia é que a tecnologia não se limitaria a imagens e sons, mas avançaria para um nível de influência psicológica sem precedentes. Os defensores dessa teoria afirmam que satélites extremamente avançados seriam capazes de gerar campos eletromagnéticos destinados a influenciar pensamentos, emoções e decisões. Esse sistema é chamado dentro da própria teoria de comunicação eletrônica de duas vias, algo que funcionaria como uma transmissão direta para a mente humana. O objetivo dessa fase seria eliminar qualquer resistência que ainda existisse. Mesmo após perseguições e pressões contra aqueles que se recusassem a aceitar o novo sistema mundial, essa tecnologia serviria para moldar comportamentos, crenças e escolhas, tornando as pessoas completamente submissas ao sistema dominante. Talvez, ao ouvir isso, você esteja pensando que essa ideia parece exagerada ou impossível, e é compreensível pensar assim. Porém, o argumento usado por quem defende essa teoria é simples. Se hoje já vemos pessoas sendo influenciadas por notícias, propagandas, discursos ideológicos e conteúdos digitais, muitas vezes sem perceber, então a manipulação da mente humana já é uma realidade, ainda que em níveis mais sutis. A reflexão proposta é a seguinte: se esses meios já têm tanto poder de influência, o que poderia acontecer em um cenário extremo, descrito biblicamente como o auge do engano nos últimos tempos? Especialmente se considerarmos a atuação espiritual do mal, tentando imitar e substituir aquilo que vem de Deus. Em seguida, a teoria apresenta a quarta e última fase, considerada a mais chocante. Nessa etapa, seria encenada uma falsa invasão ao planeta. Utilizando
projeções avançadas, o céu seria tomado por imagens de uma ameaça externa, criando pânico global e a sensação de que a humanidade estaria diante de um inimigo impossível de vencer. Segundo essa narrativa, as nações seriam levadas a reagir com seus recursos militares, enfraquecendo seus próprios sistemas de defesa. Ao final desse processo, apenas o novo governo mundial manteria o controle total, concentrando poder, autoridade e domínio sobre todos os povos. Outro ponto central dessa fase seria convencer a população de que somente esse novo sistema teria capacidade de proteger a humanidade. O medo seria usado como ferramenta para gerar dependência total. Em meio a esse cenário, muitas pessoas ficariam emocionalmente abaladas, dominadas pelo desespero e pela sensação de não haver saída, o que demonstra o quanto o engano seria profundo. Mais uma vez, o anticristo surgiria como um falso salvador, imitando a figura de Cristo. Usaria sinais, imagens e discursos cuidadosamente planejados para convencer o mundo de que sem ele não haveria esperança. Assim, muitos seriam levados a crer que não poderiam sobreviver ou encontrar segurança fora desse sistema. Jesus, porém, nos deixou um alerta muito claro sobre esse tipo de engano. Em Mateus capítulo 24, ele adverte que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, capazes de realizar sinais impressionantes com o objetivo de enganar, se possível, até os escolhidos. O próprio Senhor enfatiza que sua volta não aconteceria de forma secreta ou confusa, mas evidente, clara e inconfundível. Diante disso, surge uma pergunta importante: quando tudo isso começaria a acontecer? Aqueles que acreditam nessa teoria afirmam que não existe uma data definida, assim como ninguém sabe o dia da volta de Jesus. No entanto, eles associam o início desse processo a um colapso global, especialmente uma grande crise econômica. Dentro dessa visão, esse colapso estaria ligado ao fim do dinheiro físico e à implantação de um sistema financeiro totalmente digital, possivelmente baseado em moedas virtuais controladas por uma autoridade central. Esse sistema permitiria um controle absoluto sobre compras, vendas e acesso aos recursos básicos da vida. Em resumo, o projeto Bluebeam, segundo essa teoria, seria um plano altamente tecnológico, usado como ferramenta de dominação global, com o objetivo de controlar pessoas, sistemas e nações. Pode ser que tudo isso não passe de uma teoria conspiratória criada para gerar medo e confusão. Essa possibilidade existe e precisa ser considerada com equilíbrio. Ainda assim, muitos pontos levantados nessa teoria dialogam com alertas bíblicos sobre engano, vigilância e discernimento nos últimos tempos, especialmente os ensinamentos de Jesus em Mateus 24. Por isso, a orientação final permanece a mesma: permanecer firmes na palavra de Deus, em oração constante, buscando discernimento espiritual para não sermos enganados e para permanecermos fiéis até o fim, aguardando a verdadeira volta de Jesus. Amém.